Raycasting. Raycasting é uma técnica que pode ser utilizada para detectar se entre um ponto inicial e um ponto final existem obstáculos, existem objetos. É muito útil para jogos que são first person shooters, por exemplo, para detectar se nós acertamos com uma bala no nosso inimigo, ou então para criarmos uma ilusão de que um NPC consegue ver dentro do cenário e consegue ver se consegue ver, digamos assim, o player. Portanto, eu aqui vou-vos mostrar a ideia. A ideia é aquela linha azul que está ali entre aquela cápsula e o player mudar de cor mudar de cor o NPC quando ele nos consegue ver. Portanto, como vocês podem ver, se aquela linha azul encontrar algum obstáculo, o inimigo, digamos assim, o NPC não nos vai conseguir ver, e então ele muda de cor quando nos consegue ver. Portanto, fica vermelho quando consegue ver e muda de outra cor quando não nos consegue. Aqui temos de ter atenção que se houver um obstáculo, e esse obstáculo até pode ser o chão, por exemplo. Neste momento a linha está a ser traçada para os pés do player, e se os pés do player atravessarem um bocadinho o chão, ele não nos vai conseguir ver. Como é que isto se faz? Normalmente, como isto é uma funcionalidade que se usa muitas vezes, nós podemos fazer, costumo fazer isto com uma classe e com uma função especial para esse efeito. Então, vou definir aqui a cor inicial e a cor vermelho que eu quero utilizar. Portanto, vou guardar a cor inicial do meu NPC e depois, se o player estiver nulo, eu vou à procura de uma referência para o player, para eu saber, para eu poder traçar a linha entre o NPC e o player. E depois aqui está a tal função que eu criei para ver se o NPC consegue ver o player. E o que é que faz esta função? Recebe dois parâmetros. Position from é de onde nós estamos a olhar, o position to é para onde nós queremos olhar. E então vamos primeiro definir a direção para onde nós queremos olhar. Portanto, isto é um vetor. Esta linha é só para ser visível o raio. Este raio só é visível em modo debug e no separador da cena, não é visível em modo de jogo. E este if vai testar se entre aqueles dois pontos existe então uma colisão. Esta função devolve verdadeiro se existir um objeto, se existir um collider entre aqueles dois pontos, e guarda naquela variável hit a informação de qual é esse objeto. E então o que eu testo aqui é se esse objeto, se a posição desse objeto é igual à posição que eu quero atingir. Se sim, é porque eu consigo vê-lo. Se não, é porque eu não o consigo ver. Portanto, a função vai devolver verdadeiro e falso. É importante que existam colliders, portanto tem que haver um collider no nossa personagem, não basta ter o character controller, nós temos um collider que é do tipo trigger, senão a função não funciona. Se eu desativar este capsule collider, o nosso NPC nunca nos vai ver. Portanto, mesmo que eu esteja à frente dele, ele nunca muda de cor e nunca nos vê. Portanto, tem que estar ativado este capsule collider, porque esta funcionalidade depende das características de física do Unity, portanto tem que haver colliders. Portanto, no nosso código, a última coisa que nós fazemos é devolver false, quer dizer que não encontramos o nosso player, neste caso, que é o que nós queremos ver, e depois tenho aqui dentro do if para mudar de cor. Portanto, fica vermelho se a função devolver verdadeiro, vê o player, fica com a cor original se não vê.